Já estamos de volta e têm sido cada vez mais recorrentes as acusações de racismo em campanhas e peças publicitárias. Recentemente, uma empresa de produtos de higiene pessoal mostrou uma mulher negra que tirava a camiseta e se tornava uma mulher branca. A propaganda foi criticada por consumidores e militantes de movimentos raciais e, mais uma vez, levou em debate o tema. Acompanhe. Na publicidade é assim. Para vender, é preciso convencer. Porque a publicidade funciona por projeção, por identificação. Você tem normalmente 30 segundos para fazer o telespectador olhar para aquilo ali e se colocar naquela situação, sentir simpatia. Mas como se enxergar nos anúncios se neles o retrato é de uma sociedade europeia e, na vida real, os vários tons de pele atestam a diversidade da população brasileira? Quando a gente pensa na publicidade brasileira, ela tem um caráter excludente e racista ao tratar de outras etnias que não a branca. Assim. Então, as pessoas negras no Brasil constituem 50% da população, mas na publicidade é cerca de 10%. A professora realizou um estudo que observou a representatividade na propaganda. Na pesquisa que eu fiz, que já tem 10 anos, eu vi que aparece a pessoa negra sexualizada, mas principalmente aparece muita pessoa negra no lugar de cuidado, no lugar daquela pessoa que precisa ser cuidada pelo governo, ela é beneficiário de algum programa de assistência social, etc. Então, poucas vezes é retratado como uma pessoa autônoma, como uma pessoa que tem meios, tanto recursos intelectuais quanto recursos materiais, para estar numa posição mais privilegiada. Para coibir esse tipo de representação do negro, a sociedade brasileira pode contar com a atuação de um Conselho de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, que fiscaliza o que é veiculado e atua como uma espécie de tribunal ético. O CONAR é um órgão permanente, ele tem seus conselheiros, ele tem o Conselho Superior, a sociedade civil pode queixar-se do CONAR a qualquer momento, casos são abertos, representações são abertas por uma reclamação, desde que se considere procedente ou que haja mérito suficiente para questionar, né, a peça publicitária. Apesar da existência do CONAR, nos últimos tempos, a força das redes sociais é que tem feito com que empresas anunciantes modifiquem campanhas e se retratem pela veiculação de conteúdos ofensivos. De acordo com a professora, a falta de representatividade na propaganda é questão de grande importância. Importa porque o ser humano se constitui, né, a sua subjetividade em relação ao outro também. Né? Então, o olhar do outro é importante e, politicamente, se algum grupo é excluído desses lugares, dos lugares de visibilidade, ele é uma negação até mesmo da sua existência. Laura acredita que a raiz do problema é mais profunda. Isso passa por duas questões muito importantes. Assim, uma delas é a falta de diversidade étnica dentro das agências de publicidade e também que existe uma lacuna na formação dessas pessoas que criam essas campanhas. Para a Adriana, o problema da publicidade racista pode encontrar solução se for tratado de dentro para fora, se apoiando em igualdade. Eu acho que falta diversidade no mundo corporativo como um todo, nas agências não é diferente, nas lideranças das empresas, é por isso que a gente precisa ter mais mulheres, mais negros, mais pessoas de visões políticas diferentes, seja elas quais forem. E nessa edição vamos saber um pouco mais sobre a interdição judicial. Quando uma pessoa se torna incapaz de praticar atos civis, como assumir contratos ou fazer movimentações financeiras, ela pode ser interditada ou apoiada por um curador. A repórter Silvana Monteiro conversou com o especialista e explica melhor para a gente sobre o assunto. A advogada Sofia Rabelo, diretora do Departamento de Direito de Família do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, vai nos responder algumas dúvidas sobre interdição. Pois bem, quem está sujeito, né, à interdição?
Estão sujeitos à interdição pessoas que apresentem alguma incapacidade. Essa incapacidade advém de uma situação de fato, oriunda de uma doença que incapacite a pessoa para a própria vida, para a administração dos seus bens. Isso pode ocorrer por dependência química que limite a vida da pessoa, pode ocorrer por um evento, suponhamos uma pessoa que esteja em coma e dependa de uma proteção. A interdição ela vem pelo Instituto da Curatela, que visa cuidar da pessoa que apresente essa incapacidade. Certo. E quais são, então, aí as consequências, né, ligadas a essa sentença que a pessoa foi submetida? Quais consequências ela terá na vida ao ser interditada? A interdição, ela advém de um processo judicial. A partir da interposição desse processo judicial, há um pedido de curatela de interdição provisória. A partir daí, a pessoa já tem a proteção da administração pessoal e patrimonial feita por um terceiro. Isso significa que aquela pessoa ela será assistida em toda a sua vida a partir do que ela necessitará, ou do que ela necessitar, melhor dizendo. O que significa que ela depende do curador para seguir a vida, ter a sua autonomia, buscar algum tipo de negócio jurídico, administração do patrimônio, etc. Certo. E quais são, então, as responsabilidades, né, dessa pessoa que vai cuidar do interditado, que é o curador? O curador é responsável por toda a vida da pessoa curatelada, tanto a vida pessoal, os cuidados, assim como a administração patrimonial. O que significa que há uma função muito maior do que simplesmente administrar. Há necessidade de prestar contas em relação à administração da vida daquela pessoa que apresenta uma incapacidade. O curador deve sempre visar o bem-estar do curatelado, do interditado, o que significa que ele deve comparecer aos melhores tratamentos possíveis dentro da realidade do interditando, havendo uma forma de se ter o estabelecimento da enfermidade ou do evento que tenha acontecido equilibrado, o que significa que a doença pode evoluir ou regredir e o curador deve assistir da melhor forma. Certo. O interditado pode rever essa situação em algum tempo, em algum dia? Sim, o interditado pode rever, assim como é função do curador apreciar a limitação do curatelado, do interditado. O que significa que muitas vezes a incapacidade ela é irreversível. Sim. Nesses casos é muito difícil reverter a curatela, a interdição. Em outros casos, a interdição ela pode ser limitada pela natureza da doença, a pessoa se estabilizar, pelo evento, de repente ela não tem como administrar a vida e o patrimônio, por uma limitação. Exemplo, um acidente automobilístico que deixa a pessoa incapacitada para administrar a sua vida, etc. Então depende do caso, né? Depende do caso. E depois do intervalo, o presidente do Sindicato Rural de Montes Claros esclarece novas regras do Fundo Rural.